Ozzy Osbourne era conhecido como o Príncipe das Trevas e que Black Sabbath é considerada a banda que criou o heavy metal não são novidades, mas a relevância cultural de Ozzy e Black Sabbath vai além. É desse subterrâneo social, ou melhor, é dessas trevas do maio de 68 que era ignorada enquanto se festejava a pulsão criativa do 68, que surge o Black Sabbath. E, portanto, o Black Sabbath surge das trevas, uma banda que se recusou se alinhar ao otimismo hippie, nem ao espírito utópico do maio de 68. No quadro Dialética do Pop, publicado no canal de Jones Manuel, o psicanalista, mestre em filosofia e professor de história Eribaldo Maia propõe um olhar mais profundo para a cultura pop. Olha só o que ele falou sobre o filme Live at Pompeii, do Pink Floyd. A escolha do local, portanto, já parte de um gesto crítico, de tocar no epicentro de uma catástrofe que é constantemente negada pela lógica do consumo e aproxima o ato da música, da produção da música, da exibição da música, a um tipo de ritual que nos retira do tempo histórico do progresso. Ou sobre narrativas de fim do mundo. As obras The Last of Us e Melancolia, elas falam de dor, falam de colapso, falam do fim. Mas é só Melancolia que aponta para o que Benjamin chama de uma interrupção do curso contínuo das coisas. Enquanto The Last of Us, o mundo acabou, mas continua. Em Melancolia, o mundo acabou, mas aí ele se revela. No BDF Entrevista de hoje, recebemos Eribaldo Maia para uma conversa sobre filosofia e cultura pop e como a esquerda radical tem utilizado as plataformas digitais para dialogar com os jovens e provocar reflexões. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista. Hoje, dia 30 de julho, a cidade inglesa de Birmingham foi palco do cortejo fúnebre do Ozzy Osbourne e hoje aqui a gente vai falar sobre a importância do Black Sabbath, sobre a importância da cultura pop em geral, para a gente entender o mundo em que a gente vive e para isso eu recebo o Eribaldo Maia. Obrigada pela sua presença aqui com a gente, Eribaldo. Obrigado, eu que agradeço o espaço e a possibilidade de a gente trocar essa ideia sobre música, sobre cultura pop e também relembrar o Black Sabbath, que foi uma banda que marcou a nossa trajetória, certamente. Vamos começar então falando de Black Sabbath. A gente mostrou um trechinho aí do seu ensaio sobre o Black Sabbath. Eu convido todo mundo a conhecer, tá lá no canal do Jones Manuel, a ver na íntegra, que é bem interessante. Assim, eu pessoalmente eu já tinha pensado nesse reverso do maio de 78 de 68 a partir de uma outra banda que é o Velvet Underground. Como o Black Sabbath, eu nunca tinha lido o Black Sabbath dessa forma. Eu queria saber como que foi a chave para entender o Black Sabbath dessa forma. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa ideia. Eu acho que o maio de 68 é um acontecimento cultural muito amplo, muito complexo e que é decisivo na história não só do maio de 68 europeu, mas como ele se reverbera pelo mundo inteiro, não só enquanto acontecimentos, mas também enquanto promessa, enquanto abertura de possibilidades de luta, de resistência e assim por diante. Havia também naquela época um espírito crítico que pairava a sociedade, que pairava também o campo artístico. Então, mais ou menos, todo mundo era meio crítico nessa época, né? Isso não significa que não tinha gente que não fosse crítica, conservadora, reacionária, etc. Tinha demais. Mas havia um espírito crítico muito grande, muito forte, muito presente, muito onipresente dentro de vários espaços, inclusive o artístico. Mas talvez quando a gente ouve, principalmente na cultura, né, a gente tem contato com essas bandas, artistas dessa época, a gente tem muito referência do movimento psicodélico, do movimento dos Beatles, e esse tipo de caldo cultural que estava em torno dessas produções, principalmente ali do rock inglês, né? Mas quando a gente vai ver outras, né, eu acho que a especificidade do Saba é deles terem produzido um outro gênero. Tava todo mundo meio que produzindo gêneros diferentes nessa época, mas o Black Sabbath produz um gênero distintamente diferente. E essa diferença para essa época
que muita gente que acompanha, né, ou que faz uma análise do Saba mostra, é que é justamente essa especificidade cultural. Uma cidade do interior, que foi uma cidade chave no processo de industrialização inglês, muito pauperizada por esse próprio processo de industrialização, onde as contradições do capitalismo lá se faziam ainda mais pesadamente, e da qual os integrantes do Saba eram uma espécie de representantes dessa própria pauperização e desse esquecimento por ser o interior que vivia a cidade de Birmingham. Então, de certa forma, o título de Príncipe das Trevas, né, e de uma banda que vai dialogar com esse lado oculto, vem muito desse lugar, de um lugar que eles nasceram, surgiram e fizeram um som específico de quem estava no lado oculto desse maio de 68, né? Apesar deles se influenciarem, o próprio Ozzy fala que não seria possível o som do Black Sabbath sem os Beatles. Mas apesar disso, o som do Black Sabbath não é o som dos Beatles. A música do Black Sabbath não é a música dos Beatles, né? Eu até, numa parte do vídeo, falo, né? O mundo estava falando All You Need Is Love e o Sabbath estava falando em Paranoia. Eram coisas completamente diferentes. Então, de certa forma, todo processo cultural, social, econômico, político, qualquer que seja, ele produz as suas sombras, né? E, de certa forma, o Black Sabbath é uma dessas sombras e, não por acaso, as trevas é um elemento constitutivo da formação da banda, né? Interessante. O metal, né, ele geralmente é encarado como um estilo muito escapista, né, meio bobo, mas se a gente analisar um pouco além da superfície, encontra essas outras chaves de leitura, né? Exatamente. O próprio Black Sabbath, ele tem letras profundamente politizadas, né? Ainda que, por exemplo, o próprio Ozzy pessoalmente não fosse uma pessoa especialmente politizada, mas o Saba, no geral, era muito dialogava com essas temáticas, reproduzia essas temáticas, por exemplo, o War Pigs. Né? O War Pigs, que inclusive seria o título do álbum Paranoid, e que a gravadora não deixou. Exatamente por conta do título da música, por conta do conteúdo da música. Então eles pediram para ser gravado uma outra música ou ou escolher outra faixa para ser título do álbum. Eles terminaram decidindo gravar uma outra música em cima da hora. E essa música terminou se tornando o grande sucesso da banda, né? O Paranoid. Mas ela surge exatamente por uma negação das gravadoras de escolher War Pigs como grande símbolo daquele álbum que veio a se tornar o álbum mais importante da banda. Você tem outras músicas, né? Também que vai falar sobre diversos temas. A própria Paranoid, de certa forma, é uma música que fala sobre, né, a Adorno fala um pouco, né, disso, né, de quanto a sociedade capitalista é uma sociedade paranoica e Paranoid é uma expressão dessa paranoia. Então acho que o Black Sabbath, ele de certa forma, ele é esse reverso, né, do otimismo do 68, que se expressa em letras que falam muito sobre o sofrimento, a dor de existir numa sociedade muito pesada, que pesa, ainda que ele não nomeie exatamente que crítica é essa que ele quer fazer à sociedade, mas ela é uma espécie de quase que uma fenomenologia, né, de como as pessoas se sentem vivendo numa sociedade, como a sociedade que eles estavam vivendo, pobre, muito pauperizada, sem muitas possibilidades, né? O próprio Ozzy, ele só se tornou vocalista do Black Sabbath porque ele ganhou do pai dele, né? O pai dele juntou uma grana e deu a ele de presente um AP, né, de som. E ele, por ter esse equipamento, aí chamaram ele para a banda, porque o outro pessoal da banda também não tinha condições de ter esse equipamento. Então foi se juntando as coisas, né? O próprio Ozzy chegou a ser operário industrial, e o guitarrista chegou a perder uma parte dos dedos, né, numa prensa hidráulica. Enfim, os outros integrantes da banda também trabalharam braçalmente, ou seja, todos de certa forma viviam esse contexto do trabalhador pauperizado de Birmingham, e de certa forma as músicas se tratava um pouco de olhar para os grandes centros, ver a esperança colorida do movimento hippie, do Woodstock, dos Beatles, etc.,
e que era válida, ela é válida naquele contexto, mas que aquilo não se refletia necessariamente, apesar de influenciar decisivamente. E aí termina se produzindo uma música sombria, da qual, inclusive, o próprio som precisou se adequar para o que eles estavam querendo fazer, né? Ainda que é isso, né? O Tony Iommi, ele perde a ponta dos dedos, né, esquerdo. Ele improvisa próteses, percebe que essas próteses retiram, obviamente, a sensibilidade dos dedos, mas que é a única chance dele fazer música. Ele improvisa um jeito de tocar, né? Ele era muito bom no jazz, né? Ele improvisa um jeito de tocar específico que vai justamente inaugurar aquilo que a gente começa a chamar de heavy metal, né? Que é com sons mais... Ele afrouxa as cordas para ter uma afinação diferente, mais pesada, que ao mesmo tempo facilita a condução da guitarra e produz um som pesado, mais pesado, né? Que condiz com a dureza das músicas que ela estava fazendo. Então eu acho que é interessante porque até essa coincidência um pouco trágica fez o Saba ser o Saba. E essa coincidência trágica também é o fruto, né? A tragédia, também é a expressão de uma tragédia do trabalhador nessa sociedade industrial de Birmingham, de uma Birmingham muito interiorana ainda, né? Você comentou, né, deles serem ou não politizados, isso eu acho que é uma coisa interessante da gente observar na música pop e na cultura em geral, né? É porque às vezes o artista ele não tem necessariamente uma posição ou um conhecimento muito bem formado de política e filosofia, mas ele capta, né, o que está acontecendo e traduz isso de uma forma que chega nas pessoas. E aí eu queria levar um pouquinho para o seu canal, né, que fala de cultura pop, de filme, de música. Para você, a cultura pop, ela é um jeito de entender o mundo em que a gente vive? Toda arte é uma expressão do mundo que a gente vive. Obviamente, é feita nesse mundo e ela é uma expressão do mundo que a gente vive. E, como tal, ela pode ser lida criticamente, né? Pode ser aprendida criticamente, pode significar, expressar sintomas da nossa época, pode produzir diagnósticos ou prognósticos da sua época, porque definitivamente todo artista e toda obra ela tem uma capacidade dupla, que é de um lado ela pode capturar, como você falou, algo do nosso tempo e expressar sobre a forma artística. E por outro lado, a própria arte, nesse processo de produção e de circulação e de recepção, ela pode ir criando, ganhando significados, né? Então, às vezes, por exemplo, uma música, nem tem um significado original que o compositor quis fazer, mas quando ela recebe, quando ela é recebida pelas pessoas, ela ganha outros significados. Então você tem, por exemplo, músicas que se transformaram em lemas de lutas políticas e às vezes a música não era nem sobre luta política, era sobre amor, sobre qualquer outra coisa assim, né? Ela vai ganhando significado na recepção também. Existe um lado ativo de quem recebe, né? Então, por exemplo, algumas músicas vão passando por isso de maneira muito explícitas, né? Algumas músicas vão sendo neutralizadas politicamente também. Alguns gêneros vão sendo despolitizados com o tempo. Por exemplo, o próprio heavy metal no início da entrevista, né? O heavy metal ele meio que passa por um processo de despolitização, de retirar a carga política que já existia um dia, que existe, por exemplo, desde os seus fundadores. Então, eu acho que a cultura pop hoje em dia ela tem e as artes no geral, né? Ela tem um problema, principalmente dentro do mainstream, que é esse problema de uma indústria cultural que já na época do Black Sabbath já existia, já era uma questão determinante para a circulação musical, para a circulação artística, mas que hoje essa indústria se tornou um monstro, assim, muito pesada, ela é muito onipotente, onipresente, ela consegue produzir e gerir bolhas de consumo, neutralizando qualquer capacidade subversiva da música, o que não elimina o fato de que uma música pode ser extremamente crítica, pode produzir reflexões interessantes, mas você perde o impacto subversivo. Então você veja que hoje em dia, mesmo artistas
que fazem performance que talvez há 20 anos atrás seria considerada muito subversiva, hoje não é. Hoje não é considerada tão subversiva assim. Pode, no máximo, causar um certo mal-estar entre um grupo social e outro, mas não é necessariamente subversivo. Isso não porque o artista não é subversivo, não tem um conteúdo político nem nada, mas porque a indústria cultural ela é muito boa em neutralizar essas forças políticas, essas forças politizadoras, essas forças que dão sentido político a alguma expressão artística. Então, você veja, né, que antes você tinha, por exemplo, músicas de protestos ali nos anos 70, nos anos 80. É interessante observar que Adorno vai justamente criticar música de protesto, porque ele diz assim, ó, vocês estão fazendo música de protesto num festival comandado por uma grande produtora da indústria cultural, isso neutraliza completamente qualquer significado político e ainda dá ao capitalismo a justificativa de dizer, tá vendo como eu sou plural, democrático, ouço todo mundo. Até quem quer me criticar pode falar dentro de mim, não tem problema. Então você cria uma circulação artística, uma produção da arte em que hoje é muito difícil você produzir esse impacto subversivo que a arte tem, né? O próprio Mark Fisher coloca isso, né? O quanto a gente tem hoje uma incapacidade de produção do novo na arte, né? Que vai justamente também de encontro a esse elemento de capacidade que a indústria cultural tem de absorver politicamente diagnósticos, críticas que a arte continua produzindo até hoje. O quadro, né, Dialética do Pop, eu vi ali que ele está com 5 meses, né, já no ar. Conta um pouquinho como que nasceu esse canal. Eu vi que o primeiro vídeo foi sobre o filme Emília Pérez, né, que foi um filme super polêmico. Ele nasceu a partir desse filme? Conta um pouquinho como que foi a gênese. Na verdade, eu sou amigo de Jones já há um bom tempo. E quando ele decidiu fazer do canal dele um portal de notícias, né? O Farol Brasil, e ampliar a programação para outras pessoas. Tem outras pessoas lá também, né? Tem a Thalita, tem o Mauro, tem Euclides, enfim, tem muita gente. Ele falou, como eu sabia que eu tratava desse tema, gostava de debater esse tipo de tema, esse tipo de conexão, a gente foi pensando num formato e chegou nesse formato meio que juntos, né? E o primeiro vídeo, né, teve esse do Emília Pérez, foi o segundo, né, que a gente pegou na época estava tendo o debate sobre o filme Emília Pérez. O primeiro foi sobre Red Hot Chili Peppers, né, também sobre música, sobre duas músicas, né, principalmente, né, o Californication e Sick Love. E a ideia era que justamente a gente pudesse fazer essa articulação entre filosofia e principalmente teoria crítica, né, que é o que eu estudo mais, entre teoria crítica e cultura pop no geral, né, ao invés de falar, sei lá, sobre geralmente quando a filosofia vai falar de arte, vai falar de Beethoven, né, Tarkovsky, não que não seja legal, né, legal, mas músicas que fossem mais cotidianas, né? Mais permeadas do cotidiano das pessoas, ou dentro do debate mais mainstream da cultura, né? Da indústria cultural e assim por diante. E aí eu acho que a gente fechou nesse formato e, por incrível que pareça, geralmente os vídeos que dão tem mais sucesso são sobre música. Eu acho que música tem um caráter mais universal, né? Principalmente essas bandas como Black Sabbath, o próprio Red Hot, são bandas que meio que você, gostando ou não, você conhece, né? Você sabe do que se trata e termina que cria uma conexão maior com as pessoas, né? A parte da música, né? Inclusive, vou até dar um depoimento pessoal que eu gosto muito do Chili Peppers, mas mais antigo. Né? O Californication é um álbum que eu não gostava, mas eu vi o seu vídeo e falei, acho que até tem coisas interessantes. Aí fui ouvir as músicas, vendo as letras e tal, dar um outro olhar para a coisa. Você comentou, né, uma coisa que o Adorno falou, dessa contradição de se fazer música de protesto em festivais comandados por grandes corporações. E hoje a gente vive uma outra contradição também. Então, canais como, por exemplo, do Jones Manuel, de outros
outras pessoas de esquerda que fazem não diria uma propaganda, né, mas fazem um conteúdo de esquerda radical em plataformas capitalistas e muitas vezes dominadas pela extrema-direita e com um agravante ainda que é a questão do algoritmo, que ninguém sabe direito como que funciona. Como que é essa equação aí? É uma equação inconciliável, né? É uma situação complicada. A gente não faz política, até porque, por mais que seja um quadro, canais, etc., que não estejam fazendo política diretamente, no sentido de que o objetivo é fazer política partidária ou esse tipo de coisa, mas é muito complicado porque, bem, não tem. Você herda os espaços que são possíveis, né? Como diz Marx, né? Você faz a história, mas não como quer, mas sim sob as condições que lhe são impostas, né? E você, a partir dessas condições, você vai fazer o que é possível dentro das condições que são dadas. É claro que a gente precisa debater, na verdade, diante disso, é uma política de soberania digital e de uma soberania de dados para o nosso país. Né? Não basta apenas regulamentar a mídia, ainda que isso seja muito importante, seja fundamental, mas além de regulamentar a mídia, a gente precisa pautar um projeto de soberania digital, de soberania de dados do nosso país, para que a gente possa construir plataformas, não fique refém das plataformas, que no fundo são plataformas de empresas estrangeiras que têm interesses, como a gente está vendo, inclusive, como parte dessa pressão, inclusive parte da justificativa de Trump, né, com esse tarifaço, passa pela liberdade de expressão por conta das questões judiciais com as plataformas de redes sociais aqui no Brasil, passa por uma soberania. A gente tem que ter soberania digital, a gente tem que ter soberania algorítmica, a gente tem que ter soberania de dados para que a gente não dependa dessas plataformas, desses espaços, enquanto a gente fica aqui fazendo o que pode ser feito dentro dos limites do que pode ser feito dentro dessas plataformas, sabendo que há muitos problemas e muitos limites que vão ser insuperáveis e irreconciliáveis e, portanto, é uma conta que não fecha. É sempre uma relação tensa e momentânea. Eribaldo, virou até um clichê dentro da esquerda dizer que a extrema-direita sabe usar muito bem as plataformas digitais, mas a esquerda patina muito. Só que a gente tem visto o pessoal da esquerda mais radical, como por exemplo o próprio Jones Manuel, o Ian Neves, Laura Sabino, conseguindo, né, ter um alcance muito grande, principalmente dentro do YouTube. Para você, da onde que vem esse sucesso, entre aspas, né, esse alcance? Vem da linguagem, vem da própria temática? O que explica esse bom desempenho? Eu acho que vem de alguns pontos, né? Eu acho que primeiro dizer que, de fato, a extrema-direita conseguiu sair na frente na internet, no uso da internet, além do fato de que o algoritmo dá uma força maior a esses conjuntos de pessoas que produzem conteúdo na internet da direita e da extrema-direita e boicotam os da esquerda e da esquerda radical. Mas o fato é que, sim, houve esse impulso. Eu acho que há cada vez mais na sociedade brasileira uma demanda de um pensamento crítico, de uma insatisfação social que é capturada por diversas linhas políticas, inclusive pela esquerda radical, e por isso ela tem um campo para crescer. E esse crescimento foi mais sensível, mais notado, especialmente nos governos Temer e Bolsonaro, onde você tinha uma conjuntura política de insatisfação social maior, porque quando essas pessoas chegam no poder, geralmente fazem coisas horríveis para o país, né? E aí a insatisfação social fica mais latente. E além de que você estava navegando junto com um fluxo de críticas que estava se tornando cada vez mais crescente com os governos Temer e Bolsonaro, inclusive críticas a uma política neoliberal, que começou a se tornar mais crescente. Então, acho que a esquerda radical surfou num momento muito propício, além do fato de que muitos desses... Jones não, que tem quase minha idade, mas muitos desses influenciadores da esquerda radical,
eles são pessoas jovens que têm um contato desde muito cedo com as mídias sociais, com as redes digitais, que participam de fóruns, desse tipo de coisa que a juventude participa e, portanto, que sabe manusear muito bem essas redes de uma maneira mais satisfatória, porque tem que saber mexer também. Assim como houve uma tentativa, né, de cada vez mais se estudar sobre os algoritmos, sobre as redes digitais, processo de comunicação e assim por diante, que eu acho que facilitou muito. O fato é que eu acho que esse crescimento nos últimos anos ele vem dando uma estagnada. Ele vem dando uma estagnada por alguns fatores, mas porque é parte da política. Você precisaria dar um salto que também é conjuntural, da qual a conjuntura demanda uma certa confluência de fatores para você continuar, para você acelerar e que, ao meu ver, a conjuntura momentânea não permite uma aceleração tão grande desse campo radical, mas que essa insatisfação social ainda paira e, portanto, ainda mantém viva essa chama desse campo mesmo dentro da internet. Meu grande ponto é que esse campo precisa se articular também fora da internet. Ele precisa ter uma articulação fora da internet para que ele não seja apenas casos isolados, né? Isolados no sentido de que são pessoas, né, que estão lá, Laura, Jones, Humberto, etc. Precisa se produzir um campo que, além da formação política, do debate de cultura, de filosofia, etc., dessa formação mais pedagógica e crítica que se faz no YouTube, que pode fazer em diversas mídias, você possa também produzir um movimento político que dê corpo e que dê sustentação a esses espaços, né, para você ter uma ação multifacetada. Então, para poder você, de fato, começar a produzir e reconstruir uma esquerda radical, não só dentro da internet, assim que ela, ainda que ela sim esteja, ela tenha hoje se consolidado como uma força importante dentro das plataformas digitais, mas também fora da internet e também dentro do campo político, para que você possa ter força política para além do debate teórico, da formação pedagógica, da troca de ideias, da troca de formação de conteúdos, que é muito importante, é muito necessário, mas tem sua limitação e, apesar dessa importância, precisa dar um passo além. Justamente eu ia perguntar sobre esse passo além, né? Porque a ideia não é que as pessoas fiquem simplesmente consumindo esse conteúdo da esquerda radical como se fosse qualquer outro tipo de conteúdo, né? A ideia é provocar reflexão e transformação. E eu sei que essa é uma pergunta muito difícil, talvez até impossível de responder, mas como fazer esse salto? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E eu acho que passa por um elemento, né? Eu e Jones até escrevemos juntos um livro que se chama Cinismo e a Morte da Esquerda Brasileira. E a gente critica as esquerdas, tanto a esquerda no poder, né, o campo petista, mas também critica a esquerda radical. Não adianta a esquerda radical, criticar os seus colegas da esquerda se você mesmo está cheio de problemas e se você mesmo não consegue dar solução aos seus próprios problemas, né? Pelo menos eu me incomodo muito com isso. A gente precisa dar nossas soluções, construir as nossas soluções. Eu acho que dar esse salto passa por alguns elementos decisivos. Eu acho que, é claro, é um conteúdo, como você falou, que tem esse espaço de tipo, eu quero que você assista, eu quero que você reflita para minimamente você passar a concordar, a emitir para as outras pessoas na mesa de bar, vi a opinião de fulano, de cicrano e eu acho que minha opinião política agora é essa, então eu vou dar minha opinião. E aí você criar um senso comum mais radicalizado, mais politizado. É claro que a gente quer isso. Mas a gente também precisa de militantes, a gente precisa de organização política. Mas para ter militante, para ter organização política, pessoas militando, você precisa ter gente organizada dentro dos partidos. E para ter gente organizada dentro dos partidos da esquerda radical, você precisa, que é o que eu sempre digo, você precisa me ajudar a lhe ajudar. Você precisa estar organizado como partido. O partido precisa estar organizado. Então, os partidos precisam dar condições para que as pessoas queiram e possam militar no mundo em que as pessoas hoje no Brasil trabalham mais de 12 horas por dia, que as pessoas têm que estar se virando para pagar um aluguel caro,
com cidades inflacionadas, com comida cara, com tudo caro, e a pessoa tem que ainda participar de uma reunião de 3 horas para debater um assunto sobre, sei lá, Trotsky versus Stalin. Essa pessoa não vai, ninguém vai militar desse jeito. Então você precisa construir condições de organização. Por exemplo, o MST é muito organizado, né? Se você visitar qualquer acampamento do MST, você vê que é uma organização absurda. Ou seja, os militantes do MST, eles militam de maneira orgânica porque tem organização para organizar. Né? Precisa ter organização para organizar. E os partidos me parece que não estão organizados. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto que eu acho que é fundamental nesse sentido é que a gente precisa diminuir o que eu chamo de marxismo identitário, que é eu gosto de chamar também de cosplay de bolchevique, né? Que é todo mundo é o revolucionário mais certo, mais revolucionário, mais verdadeiro, mais marxista, mais comunista que o outro. Então eu sou leninista, eu não converso com meu amigo trotskista, eu odeio ele, é o que eu sempre digo, às vezes minha impressão é de que quem mais odeia um comunista é o outro comunista. Porque não conseguem conversar, não conseguem produzir uma aliança eleitoral tática, não conseguem produzir uma frente de luta contra algum tema específico, não consegue nada, não consegue atuar em conjunto. Fica todo mundo muito pequeno, muito minúsculo e incapaz de produzir trabalho articulado. Quando as experiências das esquerdas no Brasil, desde o PT, né, e sua trajetória dos anos 80 até aqui, suas frentes e suas diversas ramificações, passaram por diversas articulações, diálogos e construções com outras frentes, com outros coletivos, com outros movimentos de bairro, de cultura, do campo e etc., para construir a força política, a inserção social que tiveram e têm até hoje. Para a gente começar a construir isso, a gente precisa, primeiro, conseguir conversar com o nosso coleguinha que pensa muito parecido com a gente, mas a gente não consegue nem olhar no olho, às vezes, não consegue fazer uma parceria, porque política também é essa capacidade que você tem de articulação, de diálogo, de debate, de construção de frentes, de espaços de comunicação e assim por diante. Se a gente não consegue fazer política dialogando e a gente não consegue organizar, a gente não consegue nada, na verdade. Então, um pouco da crise da esquerda radical, que por mais que ela, do ponto de vista dessas ações individuais de pessoas como Jones, Humberto, Laura Sabino, Gustavo Gaiofato e etc., consigam ter uma amplitude maior e consiga até hoje formar uma ecologia de redes e canais e transmissão de canais maiores, até menores, que estão divulgando o pensamento crítico por diversas perspectivas, desde o reacteiro até a pessoa que está fazendo conteúdo de filosofia cabeçuda, a gente não consegue transmitir isso para os partidos. A gente não consegue fazer isso chegar nos partidos. E isso é sintomático, porque senão a gente vai ficar criticando, a gente vai ficar apontando, e é legítimo criticar, é legítimo ser oposição, é legítimo tentar construir cada um por si suas alternativas, mas você precisa ter condições de construir, senão a gente fica só jogando palavras ao vento, sem construir, de fato, alternativas do ponto de vista da praxis, da prática política de coisas básicas. Organizar, dialogar, construir frentes, ter plano de ação estratégica, tática, né? Quantos militantes você quer ter até final de 2026, em quantas cidades, quantos núcleos novos você quer fundar, quais sindicatos você quer disputar, quais frentes de trabalhadores, em quais bairros você quer se inserir, a partir de que movimento. Se você não tem esse plano estratégico, você não está organizado. E aí fica muito complicado toda a situação. E aí você também não consegue dialogar com ninguém, porque você não sabe o que você vai levar para outra pessoa. Termina se caindo nesse narcisismo das pequenas diferenças de eu sou trotskista, tu é leninista, e aí a gente se mata aqui porque, no fundo, é a única coisa que restou pra gente disputar politicamente. Nossa, é bem interessante essa análise, mas vamos levantar um pouquinho aqui o moral, não terminar de um jeito tão triste, com a esquerda esfacelada. Queria que você contasse um pouquinho do processo, né, de fazer esses vídeos, principalmente do Dialética do Pop, que você tem também um canal seu, né, do Euribaldo Maia, que aí são os temas um pouco mais duros. Mas falando do Dialética do Pop, como que é a escolha dos temas? Quanto tempo você fica pesquisando? Como que você escolhe os autores teóricos ali que vão referenciar cada vídeo?
Às vezes tem um conjunto de coisas, na verdade, que surge tema. Por exemplo, eu fiz sobre o Live at Pompeii, né? Do Que Pink é lindo, Floyd, e foi uma inclusive. sugestão de uma. Oi? Que é lindo esse ensaio, eu achei lindo. É maravilhoso. Que inclusive foi uma indicação de uma escrita do canal de Jones. Então, uma escrita do canal de Jones fez assim: ó, vamos. Tá na hora de falar de Pink Floyd, porque eu sempre falava de Pink Floyd, mas eu falava assim, pô, adoro Pink Floyd, gosto de ouvir Pink Floyd, esse tipo de coisa. Aí ela pegou e falou: ah, pô, faz algo sobre o Pink Floyd então, já que você gosta tanto, não sei o quê. Aí terminou que eu escolhi o Live at Pompeii, porque eu acho que era menos óbvio do Pink Floyd, né? Talvez geralmente o pessoal debate mais, né? Porque é mais explícito o The Wall, ou até o Dark Side of the Moon. Mas aí eu fiz sobre Pompeii, vou fazer outro sobre o Pink Floyd, porque eu sou muito fã do Pink Floyd. Mas às vezes um amigo meu que é editor do canal de Jones, Maxwell, ele faz as capas, edita os vídeos, tudo, e ele é meu amigo, aí mora a 5 minutos de mim, vez ou outra a gente troca ideia de filme, de coisa assim, aí ele sempre dá alguma dica também. Às vezes sou eu assistindo, às vezes surge do nada, às vezes estou assistindo algum filme, ouvindo alguma música e dá aquele estalo. E às vezes a pessoa tem que pensar, ou surge às vezes um tema do momento, como foi Emília Pérez. Surgiu o tema e Jones fez assim, ó, vamos fazer sobre Emília Pérez porque tá todo mundo falando disso, hein? Aí você aproveitar também, né, o hype de algum assunto, mas também tem a liberdade de fazer sobre temas aleatórios, né? Sobre coisas aleatórias. Por exemplo, eu estou pensando em fazer sobre vai lançar o Drácula de Bram Stoker, né? Então tô pensando em fazer sobre o Drácula, né? Porque eu gosto muito do livro, gosto muito do primeiro filme, e aí eu quero ver como vai ser esse segundo filme para fazer sobre o Drácula, né? De Bram Stoker. Então, geralmente é diversos temas. Às vezes, meu afilhado é estudante de cinema, então às vezes a gente troca muita ideia sobre filme, e aí surge uma ideia daí. E aí, quando eu tenho essa ideia, algumas estão mais prontas, no sentido que eu tenho mais material já pronto para fazer a associação, né, de ideias, para construir o roteiro do vídeo. E aí, quando é assim, é um pouco mais rápido. E às vezes, não, às vezes eu tenho a ideia, mas eu preciso trabalhar ela teoricamente, porque eu não estou com as referências ali, não, ou não lembro, ou tenho que pesquisar para ver se aquela ideia faz sentido, e aí demora um pouco mais. Então, por exemplo, o vídeo sobre o álbum novo de Don L, eu demorei um pouco mais, porque eu precisei buscar algumas referências que eu não tinha pego ainda de teoria, que eu ainda fazia tempo que eu não pegava, que eu não estava debatendo tão profundamente, e aí eu tinha que parar, dar uma lida, buscar uns artigos para estudar. Então, geralmente varia, né? Varia muito do assunto, do que aquilo me despertou, do que aquilo me motivou, e aí isso decide também a proximidade teórica, vai decidindo se eu vou ter mais ou menos trabalho. Mas a ideia é que saia o vídeo geralmente quando ele tiver o mais bem acabado possível. Né? Por exemplo, às vezes eu perco a oportunidade também. Né? Tipo, Os Pecadores foi um filme que eu fiquei de assistir, não assisti. E aí passou, né? Meio que passou. Talvez na hora que eu assistir, eu faça um vídeo sobre os pecadores. Mas aí. E às vezes também tenho a ideia, faço a articulação, mas teoricamente ia demandar tanto que para eu fazer meia boca, eu prefiro não fazer. Até poderia, até daria sim para você fazer um negócio mais superficial. Mas como a gente gosta de fazer algo mais fechadinho, mais bem feito, mais rigoroso, do debate, aí a gente às vezes descarta também e fica para depois. Uhum. E como que tem sido o retorno do público e o que as pessoas têm pedido aí para você abordar no Dialética do Pop? Eu acho que o retorno tem sido bem, bem legal, bem interessante. As pessoas. É isso, né? Música, filme, série sempre mexe com a galera porque tá todo mundo meio que assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Então. E além de que é uma forma de fazer a filosofia chegar nas pessoas de uma forma não tão dura, né? Não tão áspera quanto é o pensamento filosófico. É como você falou, no meu canal geralmente a coisa é um pouco mais dura, né? Mais filosofia raiz, assim.
Mas aí é essa oportunidade que as pessoas têm muitas vezes de ter um espaço de debate que seja rigoroso, que tenha um respeito aos autores, às autoras, aos debates, às questões, aos argumentos, mas sem ser de uma maneira pesada, porque você está associando a coisas que você conhece de certa forma, que você gosta, como, sei lá, o Black Sabbath, né? Você gosta, você vai conseguir prestar atenção, você vai entender as referências, justamente por ela vir através da cultura que convive com você cotidianamente. E aí, geralmente, o pessoal pede de tudo. Assim, pede série. Eu me lembro que teve, na época, o pessoal pediu muito. Até pensava que o vídeo ia dar mais sucesso, que o pessoal pediu muito, mas eu acho que é porque a Apple TV é mais fechada, né? Não tem tanta gente que assiste a Apple TV. Que foi aquela série Ruptura. Então muita gente pediu Ruptura. Agora tem muita gente, por conta que descobriram que eu gosto de metal, aí tem muita gente pedindo tudo que é banda de metal, né? Metallica, Iron Maiden, Rage Against the Machine, Tool, Judas Priest. O pessoal tá pedindo de tudo de metal agora, porque descobriu que eu gosto de metal e aí tá nessa. Mas já fiz vídeo sobre brega também, já fiz vídeo sobre filme, né? Sobre série, enfim, o que aparecer aí e der para fazer uma associação legal, a gente faz. Mas é isso, sempre respeitando a possibilidade de fazer isso com um conteúdo bem rígido, né? Bem sério, mas também divertido, né? Que possa ser divertido. E aí o pessoal pede de tudo, assim, pede de tudo. Eu vou filtrando porque não daria conta de fazer tudo e nem eu teria, nem teria como fazer bem feito sobre tudo, né? Eu vou aproveitar então aqui a abertura e vou fazer um pedido meu também. Vou pedir para você Pode fazer. fazer um ensaio sobre minha banda favorita, que é Nirvana, e acho que dá bastante caldo Outra aí. A questão do Nirvana é uma boa. espetáculo, né? Enfim, mas se quiser fazer de metal também vai ser divertido aí pegar uns Judas Priest. Vou fazer. Nirvana, eu gosto muito de Nirvana, então eu já tava pensando no Nirvana faz um tempo, inclusive. E metal, certamente, alguma outra coisa de metal vai voltar, né? Certamente System of a Down, que eu gosto muito, e Rage Against the Machine vai voltar. Ah, legal. Eribaldo, muito obrigada aí pela conversa e eu convido todo mundo a conhecer o Dialética do Pop, que está no canal Farol Brasil, do Jones Manuel. Também conhecer o canal do Eribaldo Maia, lá no YouTube. E, de novo, obrigada aqui pela conversa. Obrigado, Raquel. Foi uma alegria e um prazer conversar com você. E esse foi o BDF Entrevista. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da noite, na TVT e no YouTube do Brasil de Fato. No nosso YouTube também dá para assistir todos os programas anteriores e tem bastante coisa interessante. Até a próxima. Tchau.